Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, versos de 1 a 6. Primeira carta de João, capítulo 2, versos de 1 a 6. O apóstolo João escreve o seguinte: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Amém. Você pode repetir comigo, em uníssono, o verso primeiro, vamos juntos? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém. Eu quero hoje conversar com você sobre 10 razões pelas quais você precisa ter Jesus como seu advogado. 10 razões pelas quais você precisa ter Jesus como seu advogado. Todos nós, compilando e compulsando os anais da história, conhecemos muitos grandes oradores, muitos grandes tribunos, que tornaram célebres o seu nome. Recorremos ao maior orador grego, Demóstenes. Relembramos de Cícero, o maior orador romano. Trazemos à memória o Boca de Ouro, o maior pregador dos pais da igreja, João Crisóstomo. Lembramos, talvez, do Lusitano, em terras brasileiras, que foi o maior orador do romanismo, Antônio Vieira. Pensamos no grande tribuno, Rui Barbosa, e tantos outros, que marcaram seu tempo, que influenciaram a sua época, como os maiores oradores do seu tempo. Hoje, entretanto, não quero falar a vocês acerca de grandes oradores, mas eu quero falar daquele único que foi o Verbo de Deus, aquele que foi a palavra encarnada, aquele que é o advogado por excelência, e como e por que ele precisa ser o seu advogado pessoal. O texto nos informa que João apresenta Jesus com uma ordem para você: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Você não tem o direito de pecar. Você e eu não temos licença para pecar. Você e eu não devemos pecar. Mas João diz também: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Por que Jesus deve ser o seu advogado? E eu quero elencar então aqui hoje 10 razões para Jesus ser o seu advogado. Em primeiro lugar, ele precisa e deve ser o seu advogado por causa do seu caráter absolutamente provado, impoluto, incorruptível. Ele é o advogado, o justo. Você e eu conhecemos muitos advogados, gigantes na tribuna, mas pigmeus na conduta, imbatíveis na oratória,
mas vulneráveis na ética. Muitos advogados, por esperteza, ou por ganância, ou por burlar as leis, ou por comprar os tribunais, aviltam a justiça, assaltam o direito dos inocentes. Muitas vezes nos tribunais da terra, os homens pisam a verdade, escarnecem da justiça, e muitas vezes encontramos um Herodes no trono e um João Batista na prisão. Encontramos um Nero governando e encontramos um Paulo na masmorra e no calabouço. Encontramos um Pilatos como juiz e encontramos Jesus sendo julgado. Jesus, entretanto, é o advogado justo, porque ele andou em santidade, porque ele viveu a verdade, porque ele jamais torceu a lei para alcançar favores, porque ele viveu de maneira digna e irrepreensível. Ele nunca aceitou suborno, ele nunca torceu a lei para alcançar favores. Satanás ofereceu para ele os reinos do mundo, se prostrado ele o adorasse, e ele rejeitou peremptoriamente. Os homens quiseram fazer dele um rei político, um Messias, apenas milagreiro, e ele fugiu desta proposta sedutora. Nunca, jamais alguém pôde acusá-lo de pecado, não houve dolo em sua boca, nunca ninguém pôde dizer, ele pecou, ele errou, e provou esta acusação, porque ele foi, é e será sempre o advogado, o justo. Por isso ele pode ser e deve ser o seu advogado. Mas, segundo lugar, Jesus deve ser o seu advogado, porque ele realizou por você um sacrifício absolutamente perfeito, completo e cabal. Note comigo o versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Notem isso. Quando você chama ou constitui um advogado, esta palavra advogado vem da palavra parácletos, que significa chamado para estar do seu lado. Um advogado fica do seu lado, para defender a sua causa, para dizer que você tem direitos, para dizer que você merece o exercício da justiça a seu favor. Entretanto, Jesus Cristo, como seu advogado, ele não veio para estar apenas do seu lado, ele veio para estar no seu lugar. Ele não veio para dizer que você é inocente, ele veio para dizer que você, embora culpado, não deva sofrer as sanções da lei e não deva morrer pelos seus pecados, porque ele, sendo justo, sendo inocente, assume o seu lugar, sofre os golpes da lei no seu lugar, satisfaz a justiça de Deus no seu lugar e morre em seu lugar pelos seus pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Agora veja você, que Jesus Cristo, assim, ele, para ser o seu advogado, ele precisou se fazer carne, ele precisou se esvaziar, ele precisou assumir a forma de servo, ele precisou se humilhar até a morte e morte de cruz. Para ser o seu advogado, ele não foi exaltado, para ser o seu advogado, ele não recebeu ricos honorários, para ser o seu advogado, ele pagou tudo. Ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi vilipendiado, ele foi torturado, ele morreu na cruz. Ele morreu a sua morte, ele assumiu o seu lugar e sofreu a sentença que de você devia sofrer. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Portanto, Jesus Cristo precisa ser o seu advogado, porque só ele pode resolver o seu maior problema, que é o seu pecado. Só ele pode evitar que você seja condenado no grande tribunal de Deus. Mas em terceiro lugar, por que Jesus deve ser o seu advogado? Ele deve ser o seu advogado, em terceiro lugar, por causa do seu método absolutamente revolucionário. Primeiro, irmãos, um advogado, quando você contrata um advogado, constitui um advogado, ele vem para dizer, o meu cliente é inocente.
Jesus veio para dizer: o meu cliente é culpado. Culpado. Ele não veio advogar sua inocência. Ele veio para reafirmar sua culpa. Segundo, ele não veio para dizer que você é bom, como dizia John Jacques Rousseau. Ele não veio para dizer que você é uma tábua em branco, que você é produto do meio, que você é uma vítima do sistema. Ele veio para dizer que você de fato é culpado. Terceiro, ele não veio para dizer que você tem méritos para ser absolvido diante do excelso pretório divino. Ele diz o contrário, que você de fato é pecador e que o salário do pecado é a morte. Quarto, ele veio para dizer que você não é livre, mas você é escravo do pecado, porque aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas ele veio com uma razão, ele veio para dizer o seguinte: o meu cliente é culpado, o meu cliente é pecador, o meu cliente é devedor, o meu cliente merece a morte, a justiça deve ser aplicada, mas em vez de ser aplicada nele, vai ser aplicada em mim. Eu me apresento como seu representante, como seu fiador, como seu substituto, e eu sofro em mim mesmo as penalidades que o meu cliente deve receber. Ele pegou os seus pecados e carregou-os sobre o madeiro e morreu pelos seus pecados. É por isso que ele precisa ser o seu advogado. Só ele pode justificar você pelo seu sangue revertido na cruz, para que você seja perdoado e redimido. Quarto lugar, por que ele precisa ser seu advogado? Jesus precisa ser seu advogado por causa do seu preço absolutamente gratuito. Pense comigo nessa possibilidade. Quem hoje pode contratar uma banca de peritos, ilustres e nobres advogados? É praticamente inacessível à maioria da população. Quanto mais conhecido, quanto mais famoso, quanto mais influência, quanto mais eficácia nos tribunais, mais caros são os advogados. Ora, Jesus é o advogado por excelência e pode e deve ser o seu advogado, porque ele não lhe cobra nada. Aliás, ele pagou tudo. A salvação não é uma questão de merecimento. A salvação não é garantida a você, porque ao medir seus méritos, pesando-os e contrapondo-os aos seus deméritos, suas obras são maiores do que seus pecados. E então, em virtude disso, você sai inocentado do tribunal de Deus. Absolutamente não. Pelas obras, ninguém pode ser salvo. Todos são pecadores, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, todos merecem o castigo de Deus. Deus não inocentará o culpado. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. E ele então, voluntariamente, se coloca no seu lugar, em seu favor, assume o seu pecado, assume o seu lugar como seu representante, como seu fiador, como seu substituto, e sofre no seu corpo o golpe da lei que você devia sofrer, e paga a dívida que você não podia pagar. Ele se torna o seu redentor. É por isso que ele pode ser o seu advogado. Quanto ele cobra para isso? Nada. Ele já pagou tudo. Ele quitou a sua dívida. Aliás, esta é a essência da palavra que ele disse lá na cruz. A penúltima palavra da cruz foi esta: está consumado. E essa palavra no grego é tetelestai. E a palavra tetelestai tinha 3 significados no grego, ou tem 3 significados no grego. Primeiro significado: quando um pai encarregava um filho de uma atividade, de uma responsabilidade, de um trabalho, e o filho concluía esse trabalho, chegava para o pai e dizia: papai, tetelestai, eu fiz o trabalho que tu me confiaste a fazer. Quando Jesus estava morrendo na cruz, ele estava dizendo: pai, tu me confiaste uma obra para fazer, e eu estou concluindo esta obra, tetelestai.
eu estou concluindo esta obra, está consumado. Segundo significado dessa palavra, quando alguém ia ao banco pagar uma promissória ou pagar uma dívida e recebia a quitação plena dessa dívida, batia-se um carimbo de recebimento, de quitação da dívida, com a palavra tetelestai. A dívida está paga, não tem mais débito, não tem mais dívida, não tem mais nada pendente, está pago. Quando Jesus morre na cruz, ele diz tetelestai, a sua dívida está paga, o seu débito acabou, eu estou pagando, não com ouro, não com prata, mas com o meu sangue, a sua dívida. Você não tem mais dívida, você está justificado diante do tribunal de Deus. Terceiro lugar, a palavra tetelestai era usada quando você comprava um bem imóvel, uma casa, um terreno, e você ia então pegar a escritura de direito e de posse, e quando você estava agora de posse da escritura, com direito e posse, agora recebia esta escritura um carimbo, tetelestai, agora pertence a você, agora é plenamente seu, agora usufrua todos os privilégios que você tem como donatário deste produto. Sabe o que significa isso? Quando Jesus morreu lá na cruz, Ele está dando a você a vida eterna, Ele está entregando a escritura do céu para você, e dizendo o seguinte: está aqui um carimbo, é seu, é direito seu, é propriedade sua, eu estou lhe dando de graça, e você tem pleno direito de usufruir esse benefício que eu estou lhe dando, a vida eterna. É por isso que Paulo escreve para Timóteo, diz assim: Timóteo, toma posse da vida eterna. Ele pagou tudo, e Ele oferece a você isso gratuitamente. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Quinto lugar, por que Jesus precisa ser o seu advogado? Por causa da sua disponibilidade cheia de prontidão. Pense comigo isso. Quanto mais seletiva é uma pessoa, ou quanto mais alto sobe uma pessoa no escalão social ou profissional, mais difícil é de você encontrar agenda, espaço para conversar com essa pessoa. É preciso marcar, é preciso passar por um monte de secretários ou secretárias, é muito complicado você conseguir falar qualquer dia, qualquer hora, em qualquer circunstância. Pois Jesus deve ser o seu advogado, porque você pode falar com ele a qualquer tempo. Aliás, eu já falei com ele hoje. Você já falou com ele hoje? Você fala com ele em casa, você fala com ele na rua, você fala com ele no hospital, você fala com ele no seu trabalho, você fala com ele no seu lazer, você fala com ele de férias, você fala com ele aqui, você fala com ele ali, você fala com ele além, você fala com ele em qualquer lugar que você estiver, em qualquer circunstância. Não tem canal fechado, não tem secretários impedindo o caminho, não tem intermediários para dificultar seu espaço e acesso a ele, não tem mediadores para você chegar a ele, você tem livre acesso à presença dele a qualquer dia, a qualquer hora, em qualquer circunstância. Os seus ouvidos estão abertos e atentos à sua voz e ao seu clamor. Você que está passando por uma luta, você que está passando por uma aflição, você que está sendo tentado e quase escorregando, prestes a cair, se você clamar por socorro, Ele vem ao seu encontro, estende-lhe a mão e lhe socorre, e lhe perdoa, e lhe restaura, e lhe levanta para o louvor da sua glória. Ele está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Sexto lugar, por que Jesus pode e deve ser o seu advogado? Por causa do alcance do seu ministério e da sua obra. Preste bem atenção nisso. Nós temos causas pessoais, temporais, terrenas e eternas. Tem hora que você precisa de uma ajuda para um problema daqui e da agora. Você está doente? Precisa de cura. Você está aflito? Precisa de consolo. Você está triste? Precisa de refrigério. São problemas do aqui, desta vida e do agora. Porém, há uma necessidade que transcende ao percurso do berço à sepultura. Há uma necessidade que você não pode supri-la lendo um livro de autoajuda, ou conversando com um bom amigo, para que ele lhe dê uma palavra de ânimo.
Há determinadas necessidades que você não supre com as coisas desta vida, nem dinheiro, nem sucesso, nem prazeres, nem conforto, nem família. Há uma necessidade que homens não podem atender. Essa é uma necessidade que só Jesus, o Filho de Deus, o nosso superior e supremo advogado, pode atender. Só Ele pode perdoar os seus pecados. Só Ele pode reconciliar você com Deus. Só Ele pode dar a você a vida eterna. Só Ele pode derramar a você a sua paz. Só Ele pode aliviar a sua consciência da culpa. Só Ele pode quebrar os grilhões que prendem você, vícios, pecados, mazelas, tantas coisas horríveis que o diabo bota como teias na sua vida, como armadilha para os seus pés. Só Ele pode tirar você desse perigo. Só Ele pode tirar você dessa armadilha de morte. Só Ele pode resgatar a sua alma do cativeiro. Só Ele pode tirar a sua vida do império das trevas. Só Ele pode tornar você verdadeiramente livre. E Ele é o advogado que hoje pode libertar você, pode perdoar você, pode justificar você e pode tornar você verdadeiramente perdoado e salvo. Ele precisa e deve ser o seu advogado. Mas, em sétimo lugar, por que Jesus precisa ser o seu advogado? Por causa da sua eficácia absolutamente vitoriosa. Jesus nunca perdeu uma causa que foi colocada em suas mãos. Diríamos que Ele é o advogado das causas perdidas. Não importa quão longe você tenha ido, não importa quão profundamente você tenha caído, não importa quão volumosos sejam os seus pecados, suas mazelas, há esperança para você, há perdão para você, há restauração para você, há salvação para você. Eu queria evocar aqui alguns exemplos disso. Pense comigo em João capítulo 8. Diz a Bíblia que os fariseus e os escribas trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em flagrante adultério e jogaram aquela mulher ao chão, dizendo: Senhor, nós pegamos essa mulher em flagrante adultério e a lei diz que tais pessoas devem ser apedrejadas. Tu, o que dizes? É claro que os acusadores não estavam interessados na lei, não estavam interessados na mulher, não estavam interessados em ouvir e aprender de Jesus. Eles queriam usar aquela mulher para pegar Jesus no contrapé e acusar Jesus. Aquela mulher já estava condenada pelo tribunal da religião. Aquela mulher já estava condenada pelo tribunal dos religiosos. Aquela mulher estava condenada no tribunal da opinião pública. Aquela mulher já estava condenada no tribunal da consciência. Aquela mulher não tinha qualquer esperança de livramento. Mas diante de Jesus, Jesus diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Porque Jesus diz: quem tiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E eles foram se retirando. E Jesus pergunta agora à mulher: mas onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus trata severamente o pecado dela, ordena: não peques mais. Mas Jesus faz mais do que isso. Ele absolve aquela mulher. Ele absolve aquela mulher. Ele perdoa aquela mulher. Ele restaura aquela mulher. Ele dá uma nova chance para aquela mulher. Ainda que você seja condenado no tribunal da sua consciência: o que eu fiz não tem perdão, como é que eu vou fazer? Não tem mais cura para mim, não tem mais restauração para mim, não tem mais jeito para mim. Pois Jesus tem jeito para você. Jesus perdoa você, Jesus restaura você, Jesus dá uma nova chance para você. Você pode estar arruinado, você pode estar prisioneiro, você pode estar completamente esmagado debaixo da culpa. O Satanás pode estar pegando você e cirandando com a sua vida, e cirandando com o seu casamento, e cirandando com a sua família. Com Jesus tem esperança. Ele é o Senhor das causas perdidas. O que vem a mim, disse ele, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus hoje é a sua esperança. Jesus hoje é o seu Redentor. Jesus hoje é a sua salvação. Não há outro nome que importa pelo qual você seja salvo. Ele pode ser o seu advogado. Mas, veja comigo, em oitavo lugar, por que Jesus pode ser e deve ser o seu advogado? Ele pode e deve ser o seu advogado por causa da sua exigência absolutamente intransigente.
intransigente. Via de regra, quando uma pessoa tem um problema muito sério, ele não contrata apenas um advogado, ele contrata uma banca de advogados. Porque às vezes o processo tem várias nuances e cada pessoa é especialista numa frente, numa área específica. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo não aceita você contratar uma banda de advogados, uma banca de advogados. Ou Jesus é o titular absoluto da sua ação, ou ele pede subestabelecimento. Ou ele é o seu único advogado, ou então ele não é seu advogado. Não é Jesus mais Maria, não é Jesus mais Pedro, não é Jesus mais a igreja, não é Jesus mais a religião, não é Jesus mais as suas boas obras, é só Jesus. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O único caminho para Deus é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho. A única porta de entrada no céu é Jesus. Ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O único nome que pode trazer salvação para você é Jesus. Não há nenhum outro nome dado entre os homens. Ou você se rende a Ele, ou você confia nele, ou você o recebe como seu Salvador, ou você se arrepende e põe a sua esperança nele, como aquele que morreu no seu lugar para dar a você a vida eterna, ou então não haverá esperança para você de vida eterna. É uma exigência absoluta. Ele não transige com isso, ele não negocia isso. Mas em nono lugar, por que Jesus pode e deve ser o seu advogado? Ele pode e deve ser o advogado por causa dos seus propósitos absolutamente santos. Ele não toma sua causa para defender você como seu substituto e fiador, para você continuar vivendo do mesmo jeito que viveu até agora. Ele propõe não apenas defender a sua causa, ele propõe transformar a sua vida, restaurar sua sorte, tirar você de um caminho de desobediência e pôr você na estrada da obediência, tirar você do caminho de morte e colocar você no caminho da vida, tirar você do caminho da escravidão e colocar você no caminho da liberdade, tirar você de um caminho de pecado e colocar você na estrada da santidade. É isso que está escrito nos versos 3 a 6. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra e nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, e sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como também ele andou. Em outras palavras, ele não pega a sua causa para uma única vez e abandona você dali para frente, não. Ele pega a sua causa, perdoa você, salva você, transforma você e vai acompanhar você até você entrar na glória. Mas em último lugar, 10º lugar, por que ele precisa e deve ser o seu advogado? Por causa das consequências absolutamente inevitáveis. Preste bem atenção nisso. Quem não receber Jesus agora como seu advogado, terá que enfrentá-lo no dia do juízo como seu juiz. Hoje ele quer tomar a sua causa, amanhã ele julgará a sua causa. A Bíblia diz que todos nós, sem exceção, teremos que comparecer perante o tribunal de Deus. E eu posso garantir a você que naquele dia não haverá revelia no julgamento. Sabe por quê? Todos nós estaremos lá, grandes e pequenos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, crentes e descrentes, todos sem exceção. Não haverá revelia. Segundo, não haverá naquele dia nem réplica nem tréplica. Haverá sim um silêncio sepulcral. Porque diz a Bíblia que os livros serão abertos e nós vamos ser julgados segundo o que estiver escrito nos livros.
Nossas palavras nos condenarão, nossas obras nos condenarão, nossa omissão nos condenará, os nossos pensamentos e desejos do coração nos condenarão. Nós não teremos nenhuma palavra capaz ou suficiente para nos defender. Haverá um silêncio total. Por isso, hoje é o dia de você recorrer a Jesus como seu advogado, porque hoje, agora, Ele perdoa, agora Ele abraça, agora Ele acolhe, agora o portal da graça está aberto para você, agora tem salvação para você. Amanhã, e eu não sei quando será amanhã, se daqui a um minuto, Ele será o seu juiz. Esse dia já está marcado. E o juiz já está determinado. E ele é justo. E pela justiça, nenhum de nós passa no filtro de Deus. Mas pela graça, o maior pecador hoje pode ser perdoado e pode ser salvo. Curva sua fronte, por favor. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Eu não conheço todos vocês profundamente. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Talvez você já seja um crente. Talvez até membro da igreja. Talvez filho de crente. Talvez cresceu num lar cristão. Talvez você seja aluno da escola bíblica dominical desde a infância. Ou talvez você chegou agora. Mas eu não sei se você já entregou completamente a sua causa nas mãos de Jesus. Nada disso pode oferecer segurança para você. Você não pode ser salvo por ser presbiteriano. Você não pode ser salvo por ter recebido o sacramento do batismo. Você não pode ser salvo porque você parou de beber, de fumar, de se drogar, de viver no adultério, de ser desonesto. Você não pode ser salvo por aquilo que você faz. Mas você pode ser salvo por aquilo que Cristo fez por você. Morrendo na cruz pelos seus pecados, para dar a você a vida eterna. E se nesta manhã você reconhecer que você é um pecador, que você precisa dele, e clamar a Ele, Ele estenderá as mãos para você. Ele perdoará os seus pecados. Ele dará a você a vida eterna. Eu vou fazer esta oração. E se você aí no seu lugar, orar comigo no silêncio do seu coração, porque a Bíblia diz que com o coração se crê, mas com a boca se confessa. Ore comigo então, desse jeito. Ó Deus, eu acabei de ouvir a Tua palavra. E eu me enquadro dentro deste campo de ser um pecador. E eu reconheço isso. Eu sei que eu tenho pecado contra Ti. Tenho falado coisas que não devia falar. Tenho feito coisas que não devia fazer. Tenho deixado de fazer tantas coisas que eu devia fazer. Tu sabes, meu Deus, que no meu coração, tantas vezes pensamentos impuros, desejos impuros, brotam de dentro de mim. Eu não posso purificar a mim mesmo, eu não posso perdoar a mim mesmo, eu não posso salvar a mim mesmo. Mas eu estou certo de que Jesus, o Teu Filho, morreu naquela cruz para perdoar os meus pecados. O Seu sangue me purifica de todo o pecado. E nesta manhã, ao ouvir a Tua palavra, eu reconheço que eu preciso da Tua graça. Então, Senhor, venha ao meu socorro, salva-me nesta manhã, perdoa-me, liberta-me, transforma-me, faz de mim uma nova criatura. Eu quero agora receber o presente da vida eterna e ter uma nova vida e começar uma nova caminhada na Tua presença, para que a minha vida a partir de hoje glorifique o Teu nome. Que seja assim, Senhor, para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. A igreja estará em oração, com seus olhos fechados.
E se alguma pessoa hoje aqui fez comigo esta oração, sinceramente diante de Deus, levante uma das suas mãos, para que eu possa orar com gratidão a Deus pela sua vida. Pode levantar bem alta a sua mão. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Ah, meu Deus, nós temos hoje motivos de alegria, porque a tua palavra diz que há festa nos céus diante dos teus anjos por um pecador que se arrepende. E hoje, Senhor, nesta casa de oração, tu chamas à tua presença homens e mulheres, jovens e adolescentes, crianças e idosos, para esta nova vida em Cristo Jesus. Conceda o teu perdão, conceda a alegria da salvação a essas pessoas que hoje tomam esta decisão, e sela-as com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção, dando a elas a certeza e a garantia da vida eterna. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.